Essa semana eu recebi uma pergunta e a pessoa disse assim: e quando o narcisista é a minha mãe? E quando o narcisista é o meu pai? Nós vamos falar sobre isso. Todo mundo fala sobre narcisismo, mas no âmbito de relacionamento amoroso. A maioria dos canais, enfim, fala sobre narcisismo, mas nesse âmbito, né? O ex que te destruiu, o parceiro que te manipulou, a pessoa que com quem você ficou anos e você tentou ser o suficiente, mas não rolou, né? Esse tema é importante, eu sei, precisa ser falado, obviamente precisa ser falado, tá? Mas esse tema que eu vou falar hoje é muito importante. Eu deixei o microfone aqui do lado para ver se fica legal a gente conversar aqui, tá? Olha só, hoje eu quero falar de algo diferente, algo que vai tocar fundo em muita gente que está assistindo isso aqui agora. Isso aqui é muito importante, gente, é delicado também. Por isso que eu tomo bastante cuidado. Quando eu vou tratar desse tema específico, eu tomo bastante cuidado. Mas a pergunta é: e se o narcisista não for um parceiro, e se o narcisista for a sua mãe, a narcisista for a sua mãe, ou se for o seu pai? E se o abuso não começou num relacionamento adulto que você escolheu entrar, mas já começou bem antes, lá no começo, na sua infância, dentro da tua própria casa, quem sabe, com a pessoa que ela deveria ser o seu maior porto seguro. Hã? E se isso aconteceu? Eu te pergunto. É delicado, é complicado, sim, eu sei. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Imagina. Quantas são as pessoas que têm uma mãe narcisista? Eu sei que a sociedade ainda tem uma resistência enorme para aceitar essa realidade, para aceitar que uma mãe pode ser narcisista e prejudicar o próprio filho ou a filha. Existe um tabu muito forte em torno disso, né, em torno dos pais, né? A ideia de que a mãe sempre ama incondicionalmente, de que o pai faz o melhor que pode, de que a família ela é algo sagrado, e realmente família é algo sagrado, mas uma família normal, uma família que está saudável, entende? Quem questiona isso é visto como ingrato, como problemático, como exagerado, na maioria das vezes. E eu não estou aqui hoje para condenar ninguém, mas a verdade é que pai e mãe narcisista, eles existem. Eles existem. E o dano que eles causam é profundo, é silencioso e muitas vezes leva décadas para ser reconhecido. Entende? Infelizmente é assim. Leva décadas para ser reconhecido. Quem sabe você está vivendo essa situação. Agora deixa eu te contar como que funciona, como é que cresce um. Como é que cresce com um pai, como é que é crescer com um pai e uma mãe narcisista? Eu vou te contar um pouquinho dessas experiências. Você aprende desde cedo que o amor, ele é algo condicional, que existe uma versão de você que é aceita e uma versão de você que não é aceita. É assim que funciona dentro de um quadro de uma mãe ou de um pai narcisista. E você passa, no caso da infância, tentando ser a versão aceita para o teu pai e para a tua mãe. Tentando acertar sempre, sempre, porque senão você vai ser rejeitado. Tentando não decepcionar teu pai e tua mãe. Tentando ser bom o suficiente, arrumando o suficiente as coisas, fazendo tudo de uma maneira quase que perfeita. Tá? Inteligente, suficiente, quieto. Pessoa, aquela criança padrão, sabe? Que todo mundo vai olhar e dizer: Nossa, filho do fulano é tão perfeito. Mas às vezes ele é. Ele reage tanto nessa perfeição porque ele é cobrado de uma maneira extrema por uma mãe e por um pai narcisista. Então as conquistas nunca são suficientes para o pai, para a mãe, nunca chega ao pico, né, ao máximo. Eles começam a projetar expectativas sobre você, começam a fazer escolhas por você. As suas falhas são sempre amplificadas e usadas como prova de que você precisa melhorar sempre, que você não merece tal presente, que você não merece tal coisa, que você não merece atenção, que você tem que ficar de castigo uma semana e por aí vai, né? Tudo isso vai causando trauma. Fora o pai e a mãe que diz assim: "Ah, tu nunca vai dar certo na vida desse jeito". Entende? As suas emoções, as emoções da criança viram um problema.
Quando a criança chora, é fraqueza, é drama. Para com isso. Está fazendo drama. Quando a criança sente raiva, é desrespeitada. Quando você expressa medo, insegurança, no caso, a mãe narcisista diz que é frescura. E com o tempo você acaba se fechando e não sentindo mais, porque a tua mãe programou na sua vida que chorar é frescura. Que a tua mãe e o teu pai programaram na tua vida que chorar é um defeito teu e tu não pode ter defeito, tem que ser perfeito. Você aprende que a necessidade da mãe ou do pai narcisista vem sempre primeiro. Que o humor da casa depende do pai e da mãe narcisista. Que tudo depende deles. Que você precisa sempre estar num estado emocional de acordo com o estado emocional deles e muitas vezes se emocionar. Imagina se antecipar uma criança se antecipando aos conflitos para saber como agir, se esconder até mesmo por medo de ser culpada de tudo. Pai e a mãe brigaram, a culpa é do fulaninho, é culpa da fulaninha, entendeu? Isso tem um nome, chama-se parentificação, né? A criança que assume a responsabilidade emocional do adulto. Ah, o pai e a mãe estão brigando, é culpa minha. Daí a criança começa a se cobrar de tudo. A criança aprende a cuidar do pai e da mãe antes de aprender de cuidar de si mesma. Meu Deus, eu sei que é complicado falar isso. Eu relutei para fazer esse vídeo, mas vamos lá. Então o que acontece? Essa criança ela cresce, vira adulto, vai para o mundo e leva tudo isso com ela. Tudo isso com ela. Leva à dificuldade de se valorizar, porque nunca aprendeu que o valor dela é algo incondicional. O teu valor como ser humano é algo incondicional. Tu não pode colocar condições para medirem o teu valor. Ninguém pode medir o teu valor, só você pode cuidar e te valorizar. Então, ela leva essa tendência de aceitar tratamento ruim, porque o tratamento ruim era o que ela conhecia como normal dentro de casa. Ela leva esse padrão de buscar sempre a aprovação do chefe, da escola, do colega, da namorado, do namorada e no relacionamento, porque ela passou a vida inteira, aí os seus 10, 15, 20 anos de existência, tentando conseguir a aprovação de quem nunca deu de verdade essa aprovação. Então ela ficou numa eterna tentativa e ela vai viver a vida assim, uma eterna tentativa. É aquela sensação de nunca ser suficiente no trabalho, nunca ser suficiente nos relacionamentos. Né? Como pai ou mãe também, como pessoa, acaba sempre tendo esse tipo de sentimento. É triste, é ruim, é muito ruim. E muitas vezes, sem entender, ela acaba atraindo parceiros, namorados, que replicam exatamente o mesmo padrão que o pai ou a mãe narcisista tinha. Ou seja, o pai culpava ela de tudo que acontecia de ruim. Ela arruma um namorado que faz a mesma coisa. Que o sistema nervoso reconhece aquilo como familiar. Existe uma atração, uma química, entendeu? E quando é doloroso, parece seguro para ela. Ela acostumou-se a viver daquela forma. Agora preciso te falar algo muito importante. Talvez você tenha vergonha de admitir isso, que passou por isso, mas você precisa de ajuda. Eu quero te ajudar, viu? Clica aqui na descrição e ou vai no meu perfil aqui. Tem o link do Reset Narcisista. São 21 áudios de programação mental para você tirar tudo isso aí que foi implantado na sua mente. Reprogramação mental e espiritual. Você vai limpar a sua mente de tudo isso que o narcisista colocou aí. Quem sabe você sofreu a vida inteira. Está na hora de você mudar essa situação. Eu quero te ajudar. É só clicar. É fácil, acessível e é para você. É justamente para você. Tá bom? Clica aqui embaixo na descrição ou se você tiver numa rede social, vai e clica no meu perfil. No meu perfil você vai encontrar o link. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.